Aleluia. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia hoje à noite? Levanta ela bem alto. Levanta, faz raiva no diabo chacoalhando ela, chacoalha. E diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Amém, você pode sentar. Aleluia. Obrigado, meninos, aleluia, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui hoje à noite? Amém. Eu quero, antes de ministrar a palavra, agradecer a presença de tantos amigos que eu estou vendo aqui hoje à noite, pastores de excelência dessa cidade, homens compromissados com a palavra e com o evangelho, que não só vieram, mas trouxeram a sua igreja também para estarem com a gente nessa noite de festa, amém? Eu agradeço os visitantes, agradeço as pessoas que vieram com as igrejas, nosso pastor presidente do Conselho de Pastores, pastor Valmir e a sua esposa estão aqui. Fique de pé, pastor, para que todos conheçam você e a sua pastora. Vamos aplaudir a vida deles. Amém. Obrigado pela presença de vocês, amém? Aleluia. Inclusive nós temos uma diretoria ativa e eu queria nessa noite convidar você que é pastor, que está aqui hoje e que não conhece o nosso conselho de pastores. Nós temos trabalhado há alguns anos na cidade, nós temos uma diretoria ativa para atender você e a sua igreja. Nós temos cafés que acontecem todo mês, eventos do conselho de pastores, e nós queremos que daqui para frente só vai melhorar, amém, queridos? Nós sonhávamos com um espaço para fazermos seminários e conferências para os pastores da nossa cidade. Quem sabe que nós já temos esse espaço? Esqueça a placa da Igreja Amor e Vida. Eu chamei os meus amigos pastores aqui porque essa é a vitória do reino de Deus aqui nessa terra. Amém, amados? Você que tem a sua igreja, que nos visita hoje à noite, você está plantado na sua igreja, é um prazer te receber. Volte para lá e ajude o seu pastor a construir o reino naquela igreja que você foi plantado. Você que não tem um lar espiritual, você é bem-vindo aqui nesse lugar hoje à noite. Fique com a gente, se cadastre hoje para ser membro, para que a gente possa conhecer você, amém? Mas eu vou ministrar a palavra e eu quero dizer uma coisa. Pastor Denilson aqui na frente, Pastor Pinheiro casou a Praia Grande inteirinha. Não é verdade? Pastor Cauã, tantos pastores amados aqui, Pastor Michel, Pastora Dani, que eu amo tanto. Pastor Cláudio veio lá de Vinhedo, meu amigo. Obrigado, pastor. Amém. Como é que eu faço para ministrar agora? Me sinto, sabe como, Pastor Denilson? Um leão na cova dos Daniéis. Mas vou tentar, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28. Um aleluia aqui, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eita glória! Pastor David aqui do Projeto Servir, obrigado pela visita, viu, pastor? Uma honra recebê-lo. Mateus capítulo 28, versículo 16. Mateus capítulo 28, versículo 16. Aleluia, Deus é bom. Você achou? Diga amém. Vamos ler o que a Bíblia diz. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu vou ler de novo. Seguiram 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te rendemos graças pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Obrigado, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar e coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida nunca mais será a mesma, Senhor. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês hoje à noite. Como eu sei que eu ia receber muitas pessoas de outras igrejas, e tem algo no meu coração já desde quando Deus me levantou nessa cidade para pastorear, que é um clamor pela unidade entre as igrejas e os pastores da cidade. E o Senhor colocou nesse ano no meu coração uma palavra que seria um tempo de colheita. Você pode pensar, no meio de uma crise, nós vamos colher o quê? E muitas pessoas podem pensar só na área financeira. Na área financeira também, quem quer, irmãos? Receba em nome de Jesus. Mas antes de tudo, principalmente, o maior propósito do Evangelho é a salvação de vidas. Quem sabe disso, amados?
E o Senhor me disse no começo do ano, aliás, no final do ano passado, que em 2016 seria um ano de colheita, e nós na igreja tomamos posse dessa palavra. Eu quero compartilhar com você essa palavra de colheita de vidas. E eu creio que o que Deus está fazendo nesse tempo, nos dando esse lugar, é de fato um chacoalhar nos céus, na terra da Praia Grande, irmãos. Porque muitas pessoas vão entrar nesse lugar e virão para cá destruídas, e vieram aqui, fizeram tantas coisas, e agora virão se arrepender, levantando as mãos para celebrar o Senhor, dizendo: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E muitas vezes parece que a gente tem uma perspectiva da nossa cidade. Muitas vezes eu ando por aí, escuto pessoas dizendo que a Praia Grande não presta para nada, não dá nada aqui nesse lugar, que não tem emprego, que é uma miséria, que é isso, que é aquilo, que o prefeito é isso, que isso, aquilo, e não sei o que. Mas deixa eu dizer algo: o domínio dessa cidade não está na mão da política, mas o domínio dessa cidade está na mão da igreja. Em Gênesis, quando o Senhor nos levantou, Ele disse: eu te faço a minha imagem e semelhança, vão, dominem, tomem posse, multipliquem, tomem posse dos animais da terra, os que se rastejam, os peixes da água, tudo é seu. Diga para quem está do seu lado: tudo é seu. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele fala: tudo é de vocês. Diga: tudo é nosso. Sabe o que nós precisamos nessa terra? Pegar de volta aquilo que o diabo levou das nossas mãos, porque nós somos a igreja desse lugar. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos cabeça e não somos caudas. Então deixa eu dizer algo para você: nós vamos ser cabeça em uma geração de cauda. É da sua igreja, é de você que vai sair as direções para essa cidade, que vão sair as palavras proféticas para essa cidade, que vão vir os moveres de salvação. É através da igreja do Senhor. Agora escuta o que acontece aqui nesse texto. Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele vem para aquele lugar. Em 28:16 a Bíblia fala que 11 discípulos foram para Galileia e eles adoraram, mas outros duvidaram. Eles chegaram correndo porque eles queriam ver o mestre e saber o que estava acontecendo. Eles estavam acostumados a ficar junto com o mestre, o tempo todo com o mestre, ouvindo o que o mestre falava, pegando da unção do mestre, vendo como o mestre fazia. Mas na caminhada ministerial deles até aquele tempo, eles não tinham obtido sucesso. Jesus em certa ocasião disse: vocês não conseguem nem expulsar um demônio, a fé de vocês é rasa, é pouca. E muitas vezes, irmãos, nós estamos plantados no evangelho, no entanto num evangelho cômodo, de comodismo. Mas Deus está chamando a Praia Grande para sair da zona do conforto. Nós vamos avançar, nós vamos nos levantar, nós vamos fazer discípulos nessa terra. Deixa eu liberar uma palavra para a sua igreja, para o seu pastor que está aqui hoje à noite. Não vai caber gente na sua igreja. Deus está soprando salvação. Deus está soprando salvação. Eu sei, irmãos, que isso aqui é só um prédio e a igreja são vidas, mas nós sabemos o que significa esse prédio na mão da igreja. Quem sabe disso, irmãos? Sabe o que é isso? É Deus mostrando para nós: acabou um tempo, começou um novo tempo. Se prepare, porque Deus vai soprar vidas para as nossas igrejas e nós vamos ter uma salvação em massa. Um avivamento está vindo sobre nós. Quem crê, levanta a mão e diga aleluia. Quem crê? As pessoas dos outros estados e das outras cidades do nosso estado vão saber e vão ouvir o que está acontecendo na Praia Grande. As igrejas se uniram, as igrejas estão orando, as vidas estão vindo, enchendo os templos e se arrependendo. E sabe de uma coisa, amados? Nós não vamos mais ter que fazer vigília em volta de Iemanjá e Netuno. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão querer mais isso. Porque a igreja tem pão vivo para oferecer para as pessoas. O nosso Deus, Ele tem boca e fala, tem mão e faz. Aquilo tem boca, mas não fala, tem mão e não faz nada. Agora veja, alguns duvidaram. E deixa eu dizer algo: talvez nesse tempo, muitas pessoas vão duvidar da sua igreja, daquilo que você está fazendo, da visão que Deus deu para você, da palavra profética que está na sua boca. Não tem problema, mas outros vêm para adorar. Outros vêm para adorar. Quantos vieram para adorar aqui hoje à noite? Agora no versículo 18, vá para lá comigo. No versículo 18, Jesus ele fala algo que é muito importante para nós como igreja, que é a grande comissão. Diga comigo: a grande comissão. A Bíblia diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem uma certeza para nós da igreja, que Deus está com a gente.
pode vir qualquer coisa, Deus está com você. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é, irmãos? Os discípulos correram para adorar. Tudo que nós queremos diante de Deus é ficarmos prostrados. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, amém. E ele começou o discurso dizendo assim: olha, toda autoridade me foi conferida, é minha. E sabe o que ele diz? Eu dou a vocês, vão e façam discípulos. Então eu tenho um tema para essa palavra hoje à noite. Deixa eu dizer algo para você. Discípulos para impressionar. Diga comigo, discípulos para impressionar ou discípulos para edificar? Diga assim, discípulos impressionados ou discípulos edificados? Aqueles homens correram para Jesus e tudo que eles queriam, ficar ali prostrados, ouvindo de Deus, ouvindo de Jesus, ele contar mais uma história, ele fazer mais um milagre. E eles talvez não tinham disposição para colocar a mão no arado e fazer como você na sua igreja, plantado na sua igreja. Você olha para o seu pastor, você vê ele fazendo tantas coisas, você quer fazer, sabe o que? Sentar naquele culto de domingo, de quinta, ou de quarta, ou de terça, não sei quais são os dias de culto na sua igreja. Tudo que você quer é sentar e ouvir o seu pastor pregar, porque você acha que você vai sair dali melhor. Irmãos, nós não somos uma igreja consumista, nós somos uma igreja empreendedora. Você nem precisa correr atrás das coisas, as coisas vão correr atrás daqueles que se levantam para andar na palavra de Deus. Quem está aqui, amados? Agora deixa eu te dizer algo. Jesus era maravilhoso, Jesus é bom em todo tempo, nós sabemos disso. Tudo que nós queremos é ouvir da parte dele. Mas ele disse: ei, não fiquem impressionados com a minha autoridade, está sobre mim, pois bem, eu dou para vocês, vão e façam discípulos. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui nesses dias de hoje? Nessas últimas horas, na antiga aliança Deus falava sobre tempos. Depois ele falou sobre últimos dias, mas nós somos a geração das últimas horas. Quem está aqui, irmãos, hoje à noite? Não tem mais tempo para você ficar sentado ouvindo o sermão de domingo. Você precisa ouvir o sermão de domingo, se levantar na segunda e a autoridade de Deus que está sobre você, você derramar sobre essa cidade, porque as pessoas precisam de salvação. Jesus, que tinha toda a autoridade, ele disse: não se pressionem com a minha autoridade, vão e façam discípulos. Deus nos reuniu aqui hoje à noite com essa palavra, irmãos, para que você seja chacoalhado. Eu não sei qual é o seu campo de esfera, o seu campo de atuação, mas para pregar a palavra você não precisa de um púlpito, você precisa de um coração disponível. Você precisa de fé no seu coração, porque na esquina, no ponto de ônibus, na farmácia, na padaria, tem sempre alguém querendo ouvir a palavra de Deus. É ou não é, irmãos? O que falta para nós? Saímos do nosso templo, da nossa zona de conforto, e irmos levar a palavra de Deus por onde a gente andar. O mundo tem que ver a glória de Deus na igreja. O que se ouve da igreja? Não confia em pastor, não confia em igreja, crente é isso, crente é aquilo. Não. Sabe o que nós somos? Reis e sacerdotes nessa terra. E muitas pessoas aceitam esse estereótipo: crente é complicado. Não, crente não é complicado. Crente é a melhor pessoa para lidar na face da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é o crente que dá problema? O crente que está bem sentado, bem acomodado, dizendo assim: ele prega, eu ouço, recebo e vou embora. Isso é pouco, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não use da autoridade só para impressionar pessoas. Faça discípulos com a autoridade que Deus te deu. Quem está aqui, amados? E eu vejo nesse texto de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, algumas decisões que nós precisamos tomar para fazer discípulos. Alguém quer fazer discípulos aqui? A Bíblia fala que ovelha gera ovelha. Deixa eu ver quantas ovelhas tem aqui. Os pastores, eu sei que são ovelhas, mas os pastores não levantem as mãos. Só as ovelhas das igrejas, por favor. Agora, abaixa a sua mão, vamos ver quantos pastores tem aqui hoje à noite. Levanta a sua mão, pastores. Tem mais ovelha ou mais pastor, irmão? Quem alcança mais ovelhas, os pastores ou vocês? E por que você está esperando o seu pastor ir fazer o evangelismo? E por que você está sentado reclamando do louvor, disso, daquilo, em vez de você abrir a sua boca no ponto de ônibus para trazer uma pessoa que estava indo para o inferno para ela ser salva e arrepender e ter mudança de vida na casa do Senhor? Muitas pessoas estão olhando para o púlpito, mas deixa eu dizer algo para você: tem uma igreja funcionando dentro de você, não precisa de título, nem de nada disso. Você abre a boca, Deus confirma a palavra, o Espírito Santo faz. Ande você falando a palavra, é o púlpito ambulante, ele vai com você por onde você for.
Não tem mais tempo nas últimas horas da gente ficar esperando a promoção do pastor. São muitas pessoas para serem vistas, mas se você fizer o seu trabalho com a autoridade que Deus derramou sobre a igreja, quem é a igreja aqui hoje à noite? Tem autoridade sobre você para pregar a palavra, para expulsar demônio, para gerar salvação nessa cidade. Diga para quem está do seu lado, diga assim: é você que vai gerar uma outra ovelha. Quem está aqui, irmãos? E a Bíblia fala que a autoridade vem de uma raiz de uma palavra chamada de dunamis, poder explosivo de Deus. Eu fico impressionado com essa palavra, porque a gente está sentado aqui agora, mas a autoridade, o dunamis de Deus, o poder explosivo de Deus habita em cada um de nós. A minha pergunta é: como uma pessoa com uma bomba dentro de si pode ser tão comum e tão normal? Irmão, se eu pegar uma bombinha aqui agora, nesse lugar com eco, vai fazer um barulho insuportável. Sim ou não? Agora, o dunamis de Deus é muito mais do que uma bombinha. A hora que você explodir, Praia Grande vai saber quem é o Senhor. Não, você não entendeu não. A hora que você explodir, Praia Grande vai saber quem é o Senhor. O que a gente vê por aí? Um monte de crente querendo bênção, 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 com a boca calada. Bênção para quê? Ou você pensa que Deus quer colocar você montado num carro maravilhoso para você mostrar para os irmãos que você ganhou um carro? Deus pode dar? Claro. Eu recebo o meu, e vocês? Mas sabe qual é o propósito? Faça silêncio, estamos ouvindo a palavra. Sabe qual é o propósito, irmãos? Para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Nós não somos os playboys da fé. O que Deus nos dá é para a gente abençoar. E é para que o mundo vê que sem dinheiro a gente pode ter. Então deixa eu dizer algo para você. Existem duas classes de pessoas dentro da igreja hoje: as que usam a autoridade para impressionar os outros, e as que usam a autoridade para gerar salvação em massa. Quem é você aqui hoje à noite? Deixa eu compartilhar com você algumas coisas. Quem ele chamou para fazer? Ele chamou para fazer discípulos. Quem que ele chamou para fazer discípulos? Haviam 11 com ele ali que foram atrás, mas nós sabemos que eram 12 homens. Tinha algum pastor ali no meio deles? Tinha algum ministerialmente preparado para aquela obra, irmãos? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo disse isso, que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita quem ele escolheu. E tem gente esperando entender o grego e o hebraico para falar que Jesus te ama. Ainda não estou preparado. Preparado para fazer o que, irmãos? Você está preparado. Se você recebeu Jesus, você está preparado. E deixa eu te dizer algo, vou compartilhar com os pastores aqui da Praia Grande que Deus me disse. Se a igreja não se levantar, as pedras vão falar, mas o povo vai aceitar Jesus. Acabou para Satanás. Deus está varrendo a nossa terra nessa estação. E nós vamos virar um 2017 como nunca nós vivemos nessa cidade, em nome de Jesus. Quem crê, irmãos? Quem crê? Agora, sabe como isso vai se dar? Através da sua vida. Ah, mas eu não estou pronto, eu tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas deixa eu te falar, Pedro era um grosso. Quem sabe que Pedro era um grosso? Um homem duro, de duras palavras, que mesmo seguindo Jesus não deixava a espada não. A espada estava aqui no lado dele, ó. E quando alguém foi para cima, sabe o que ele fez? Cortou a orelha. E Jesus repreendeu ele, porque essa não é a índole de alguém que anda com Jesus. Quem está aqui, irmãos? Mas isso está lá para quê? Para que você veja que você não tem que se preparar para dizer para alguém que Deus é bom. Você dá um passo de fé, o Espírito Santo pega junto com você, salvação acontece. Então quem que ele chamou? Os desqualificados, os preparados. Tem alguém que se sente despreparado e desqualificado aqui hoje à noite?
Porque quando eu subo no púlpito para pregar e olho para os pastores que estão aqui embaixo, eu penso, eu estou desqualificado e despreparado para pregar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não capacita os escolhidos, Ele escolhe. Aliás, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se há disposição no seu coração, abra a sua boca que Deus vai falar e vai fazer através da sua vida o que você nem imaginou que Ele faria. Eu vejo algumas decisões que nós precisamos ter para fazer discípulos. Alguém quer saber isso aqui hoje à noite? Quando ele diz, irmãos, toda autoridade me foi dada, agora vão. Ele está querendo mostrar para os discípulos, do jeitinho que você é, despreparado, desqualificado, entenda a sua importância, Deus quer te usar. Você está aqui hoje à noite, irmãos? Talvez você se sente o último da fila, por quê? Porque você não ora em línguas ainda, ou não foi batizado no Espírito Santo, ou isso, ou aquilo, ou na sua casa as coisas não estão bem ajustadas ainda, ou você tem um problema financeiro, ou isso, ou aquilo. Deixa eu dizer algo para você, primeiro você dá o passo de fé, depois o Espírito Santo começa a arrumar a sua vida, mas se você ficar parado, nada vai mudar na sua história. Deus não tem coisa com gente parada, você precisa caminhar, dar um passo, e aí as coisas começam a mudar na sua vida. Você sabe, irmãos, que nós, a Igreja Amor e Vida, somos uma igreja de 150 membros? Lá na porta de entrada tem uma placa do bombeiro dizendo assim, que essa parte de baixo, nos camarotes, está autorizado pelo bombeiro 2.048 pessoas. Na quinta-feira nós estávamos aqui num culto com 100 e poucas pessoas, 150 pessoas, e a gente se sente num vazio aqui. Mas deixa eu dizer algo para você, você não pode ser movido por aquilo que os seus olhos veem, você tem que dar um passo e acreditar na loucura do Evangelho. E se tem espaço, Deus vai encher a botija de azeite. Tem gente esperando o dinheiro chegar para celebrar, tem gente esperando o telefone tocar para celebrar, tem gente esperando a notícia chegar para celebrar. Você é daqueles que celebra sem notícia, sem dinheiro, sem telefone, porque Deus já falou a seu respeito. Você entende, irmãos? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, criei por isso falei com o mesmo espírito de fé, cremos por isso também falamos. A fé, ela tem um espírito, você fala a palavra, você crê na palavra, as coisas se manifestam na sua vida. Tudo que Deus precisa é ver em você espaço, para que Ele possa encher a sua botija. Talvez você pense, mas eu sou tão vazio, eu sou tão pequeno. Pedro também era, João também era, Mateus era cobrador de impostos, eram pessoas desqualificadas, mas teve disposição, Ele encheu a botija de azeite, Ele mudou a história da nação, do mundo, por causa de 12 que acreditaram na loucura do Evangelho. E outros que vieram depois. Tem alguém que quer acreditar na loucura do Evangelho aqui hoje à noite? Você olha para sua casa, tantas coisas para resolver ainda, mas quando você abre a sua boca, o poder explosivo se manifesta através de você. Então a primeira coisa que eu vejo é que você precisa entender que você tem valor para Deus. Levante a sua mão e diga: eu tenho valor para Deus. E você sabe, irmãos, que quando você recebe uma palavra desse tipo, logo se levanta o diabo com espírito de intimidação. E o pastor Danilson me ensina muito sobre isso, acerca das coisas que o diabo quer fazer. O espírito de intimidação, ele sempre vai se levantar quando você recebe uma palavra profética. Eu não é, pastor? Deus fala algo para você, o espírito de intimidação vai se levantar para dizer: você não, você é desqualificado. Aí você pega a sua Bíblia e lê para o diabo assim, ó: ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Diga para Satanás: ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Você deve dizer para Satanás: ele chama os pequenos para confundir os grandes. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, maravilhosa, logo ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações. A Bíblia fala que você deve se envolver. Tem pessoas que estão na igreja, mas são aqueles visitantes que entram e saem e não se envolvem com nada e ainda cobram porque a igreja não alcança eles. Deixa eu te dizer algo, nós não podemos mais ter uma cabeça pequena. Eu não vou mais na igreja porque ninguém falou comigo. Eu não vou mais na igreja porque ninguém deu a mão. Sabe o que é isso? Olhando para o seu próprio umbigo. Porque se você se envolver com o projeto de Deus nessa terra, você não está esperando alguém te cumprimentar, você está cumprimentando as pessoas. Quem está aqui, amados?
Eu não vou mais nessa igreja porque pisaram no meu pé, não falaram comigo isso e aquilo. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Não, Deus não te chamou para você olhar para o seu próprio umbigo. Deus te chamou para mudar o seu umbigo e para você olhar para as pessoas que estão aí fora precisando de salvação, morrendo e indo para o inferno, irmãos. Então sabe quando nós vamos mudar a realidade dessa cidade? Não é reclamando e murmurando, dizendo que isso, aquilo outro. Nós vamos mudar quando a gente se envolver. Quando a gente se envolver, fazer o que a gente está tentando fazer nesse conselho de pastores há tantos anos, irmãos. Você sabe de uma coisa? Às vezes para o pastor Valmir ou o pastor Thales, quando era presidente do conselho na outra, como? Isso aí. Na outra gestão, sabe o que acontece? A gente tem que vender muita camiseta, fazer muito esforço para conseguir alugar um trio elétrico de R$3.000. Que tipo de igreja nós somos? Consumistas ou empreendedores? A impressão que eu tenho às vezes é que a gente está tão cheio de planos e projetos pessoais só a nosso respeito, que nós não conseguimos abrir os nossos olhos para ver o que Deus quer fazer com essa cidade, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali Deus ordena a bênção. Nós temos sido rejeitados na prefeitura dessa cidade por anos. Nós não conseguimos trazer um cantor gospel para fazer a marcha para Jesus dessa cidade. E deixa eu dizer algo para você. E quem disse que a gente precisa de dinheiro público? Essa cidade vai ver que da igreja sai dinheiro para patrocinar a salvação. Não, irmãos, levanta a sua mão e diga aleluia ou aplauda, faça o que você quiser. Aleluia. Sabe de uma coisa, amados? Nós estamos muitas vezes olhando para os empresários e para donos de empresas na cidade, construtores, dizendo, nossa, como é rico, como aquilo. Agora, o que você diz da palavra de Romanos, no capítulo 5, versículo 17? Que se pela transgressão de um só homem a morte reinou, quanto mais os que receberam infinita provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Você vê essas pessoas tendo direções e dando direções para a cidade. Deixa eu dizer algo, é da igreja, mas só quando a igreja se levantar e acreditar no verdadeiro evangelho, nós temos potencial. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Não estamos mendigando o consumo, nós estamos empreendendo, construindo, liberando, tomando decisões, e o Senhor está pegando junto com a gente, e salvação vai acontecer em nome de Jesus. Levanta a sua mão, fale uma palavra profética comigo assim, diga assim, da igreja do Senhor, nessa terra, sairão os maiores empresários. Diga assim, haverá na igreja bonança e prosperidade, para abrirmos casas de recuperação, creches para crianças, centros para idosos, diga hospitais, dentistas disponíveis, ajuda humanitária. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia, aplauda, aplauda, aplauda. Pise na cabeça do diabo hoje à noite. Não dá mais, irmãos, não dá mais para a gente ir para a igreja, para receber a palavra, para a gente colocar a palavra, aplicar só na nossa vida pessoal. Isso não é visão de reino. Deus chamou você para o corpo, para abençoar o corpo. Deus não te chamou só para você ter um carro e uma casa e para te dar saúde. É muito mais que isso. É para você estender a sua mão e marcar essa geração como Noé marcou a geração dele. Isso é muito sério, irmãos. Não dá mais para pastor ficar pelejando para pagar o aluguel da igreja, e com tanta gente retendo nos dízimos e nas ofertas. Quem está aqui, irmãos? Sabe por quê? Porque se a sua igreja está aberta, se você contribui para aquele aluguel, pessoas vão entrar e vão aceitar Jesus, e a sua semente está naquilo. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 10, que é melhor dar do que... Quantos têm expectativa em dar alguma coisa para Deus esses dias? Porque parece que a gente está sempre pronto para receber, mas quem está pronto para dar aqui hoje à noite, irmãos? Porque só recebe quem dá, irmão, só recebe quem dá, só recebe quem dá. Agora eu vejo nesse texto outra coisa, deixa eu ver que oração. Eu vejo nesse texto outra coisa poderosa. Ele fala, ide portanto fazer discípulos de todas as nações. Diga comigo, todas as nações.
Sabe o que é isso, irmãos? É ser inclusivo. Não é ser panelinha. Não é ser fechado. E o que nós temos de problema nessa cidade? Se o pastor Valmir fizer uma reunião de conselho de pastores com pastores e trazer para um seminário, não sei o que, é capaz que outro pastor faça um culto na sua igreja só para que as ovelhas não vão. Quem está aqui, irmãos, ouvindo o que eu estou falando? Deixa eu dizer, a gente está numa reunião de família, a gente pode falar essas coisas aqui dentro, ok? Porque isso acontece. Sabe o que é isso? É gente fechada. Mas não é esse o chamado de Deus. Ele disse: inclua, 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 inclua. E não só para isso, irmãos. Mas sabe quando você entra e sai da igreja sem olhar para a cara de ninguém? Você não está cumprindo a grande comissão. Porque a Bíblia fala que você foi salvo e agora você deve incluir outra pessoa junto com você. Nós precisamos ser uma igreja inclusiva. Deixa eu dizer algo para você. Bem aqui perto, um grupo rejeitado se fechou para fazerem o culto deles, com a teologia que eles acreditam, com as heresias que eles acreditam. Por quê? Porque a igreja rejeitou. Se você não está me entendendo, eu vou ser um pouco mais claro, mas para não machucar ninguém, eu prefiro ser equilibrado. Você sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas que estão vivendo uma vida imoral nessa terra têm achado jugo na igreja. Muitas vezes nós fechamos a porta da nossa igreja para as pessoas imorais dessa terra, dizendo: aqui não, aqui não. Mas deixa eu te dizer, para quem que ele veio, pelo amor de Deus? Para os sãos ou para os doentes? Eu não sei qual era o tipo de doença que você tinha quando chegou na igreja, mas certamente você tinha alguma doença, assim como eu tinha também. Eu fui liberto, você também foi liberto. Agora nós, por causa da nossa religiosidade, nós não damos oportunidade para as pessoas que agora estão se reunindo numa doutrina fechada delas, fazendo tudo o que elas querem. Elas não vão ouvir o verdadeiro evangelho lá naquele lugar. Por quê? Porque elas fizeram um cultinho para elas, pregam a Bíblia do jeito que elas querem, que elas entendem. Por quê? Porque a igreja fechou as portas. Nós não estamos muitas vezes sendo inclusivos. Eu não estou dizendo que você vai deixar as pessoas imorais entrar na igreja e fazer o que elas querem, não, mas elas precisam achar um lugar, um ambiente de amor, porque se você não anda em amor, você não anda na palavra, porque a palavra, antes de tudo, o evangelho antes de tudo é amor. Quem está aqui, amados? Se o que nós pregamos e ministramos não está carregado de amor, não é o evangelho. Deixa eu dizer algo para você. Dentro da igreja tem doutrinas que nós seguimos, tem regras, sim. Nós zelamos pelo púlpito, pela vida das pessoas que trabalham. Eu estou falando acerca de receber uma pessoa, de abraçar, independente de quem seja ela, de como ela é, de qual a prática que ela tem. Isso é igreja, irmãos. Diga assim: eu preciso ser inclusivo. Diga mais alto: ser inclusivo. Agora, eu vejo outra coisa poderosa também. Ele diz: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além de permanecer inclusivo, nós temos que ser intencionais. O que é isso? A gente tem que ter um propósito, uma intenção firme no Evangelho, para alcançar essas pessoas. Sabe de uma coisa? Quando você entrou aqui, nós estamos provocando você a falar desde a entrada, na porta lá fora. Alguém está ali para te dar a mão, para perguntar o seu nome, para te dar uma bala. Sabe o que nós estamos provocando? A comunhão com você, a ser intencional. Eu reuni os voluntários da igreja e disse assim: nós não podemos ser voluntários da porta da igreja para dentro e ver uma mãe descendo do carro com um filho num dia de chuva e caindo o bebê conforto e não sabe se abre o guarda-chuva e a gente fica pronto para servir da porta para dentro. Isso não é ser intencional. Mas sabe o que quer dizer assim? Pode ir que eu estou olhando o seu carro. Ser intencional é alguém se sacrificar para que o outro receba. Foi assim que Jesus fez e nos ensinou. Ele foi sacrificado para que nós pudéssemos celebrar a vitória dele na cruz. Nós nem lutamos, mas nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos ter intenção naquilo que a gente faz. Se eu vou cantar com intenção. Se eu vou pregar, eu tenho uma intenção. Se eu vou ao culto, eu vou com uma intenção. O apóstolo Paulo diz: o que vocês fazem quando vocês se reúnem? E a Bíblia fala que ele mesmo respondeu: um tem salmo, um tem doutrina, um tem línguas, um tem profecia.
Sabe o que são os nossos cultos, irmãos? Não é um lugar para você sentar na cadeira e pensar, isso aí é bom, não, isso eu não gostei, isso eu não vou pegar. Não, irmãos, é muito mais do que isso. É para você ser intencional, inclusivo, usar a autoridade que está sobre você para você fazer discípulos. É pegar a unção disponível, se levantar, abrir as suas mãos para abençoar alguém, profetizar sobre a vida do outro, orar em línguas. Um tem canto, outro tem salmo, outro tem doutrina. Alguém está pregando a palavra, mas o outro está pronto para abraçar quem está do seu lado, curar as feridas, colocar a mão naquela cicatriz e dizer: Deus é contigo, Ele me curou, Ele vai curar você também. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo foi intencional e mostrou isso para Timóteo. Muitas vezes ele disse: Timóteo, reavivas o dom que há em você. E ele mostrou na sua vida muitas vezes, irmãos. Olha, você não fique assustado com aquilo que eu passo, com aquilo que eu vivo. Tudo isso é para um bom propósito. Não desanime, não pereça. Ele estava sendo intencional. Olhe para as marcas que eu carrego no meu corpo, não como dores e sofrimentos, mas como marcas de glória, porque o evangelho está sobre mim. Então não importa o que eu passo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é evangelho, irmãos. Não é que nós não vamos passar por problemas ou sofrer essas coisas, ao contrário, a Bíblia diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, nós vamos passar por problemas, por tribulações, por situações, mas a questão não é o problema, mas é como o crente enfrenta o problema que está chegando. Nós somos os da fé, nós vamos dançar no meio do deserto, celebrar no meio do problema, porque nós somos intencionais. As pessoas vão ver a diferença em nós. Você está me ouvindo aí? O apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13: não que eu me julgue melhor que vocês, ou que eu já tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você sabe que Atos conta que depois da sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo voltou e a igreja em Jerusalém estava esperando as notícias do apóstolo Paulo. Ele tinha sido dado como morto, apanhado muitas vezes, chicoteado, sofrido tantas coisas. E ele volta, e sabe qual foi o relatório do apóstolo Paulo? Ele disse assim: Deus fez grandes coisas e nos abriu grandes portas. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo: eu fui chicoteado, apanhei isso naquele momento em Jerusalém. Não. Ele foi intencional. Eu não vou desanimar a igreja, eu não vou desmotivar a igreja, eu não vou fazer com que eles pereçam por causa dessas marcas que eu carrego no meu corpo. Isso é um privilégio para nós. Se você está enfrentando dificuldade nesses dias e por isso a sua boca está calada, você já não sabe o que a Bíblia diz. Aleluia. Se você está sendo oprimido, a Bíblia diz: ainda que seu homem exterior esteja desgastado, o homem interior se renova dia após dia. Você pode levantar suas mãos hoje à noite e dizer assim: eu estou pronto. Diga mais alto: eu estou pronto. Diga mais alto: eu estou pronto. Sabe, nós não temos mais desculpas e motivos para ficar parados. É só nós olharmos para a palavra, para Jesus e para os seus discípulos, olhar para a gente e falar: eles conseguiram, eu também posso. E tem muitas pessoas esperando chegar no céu e pensando: eu não vejo a hora de chegar no céu, porque quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com Davi, vou perguntar como é que foi trazer a arca de volta para Jerusalém, eu vou encontrar com Noé e vou perguntar para ele como é que foi construir a arca que andou sobre o dilúvio, eu vou encontrar com esse, com aquele, e você vai chegar lá nessa expectativa de perguntar as coisas para ele, mas antes de você abrir a sua boca para perguntar, eles vão vir desesperados para você e falar: ei, você é da nova aliança, você é da nova aliança, tem alguém aqui da nova aliança? Eles vão perguntar, eu sei que vocês querem perguntar coisas para mim, mas deixa eu perguntar algo para você: como é carregar a vida de Deus dentro de vocês? Como é, igreja, andar com essa autoridade, com esse poder explosivo dentro de cada um de nós? Esses homens da antiga aliança fizeram tudo o que fizeram com o Espírito Santo sobre. Nós temos o Espírito Santo dentro. Quem pode escrever uma nova história para essa cidade? Sendo intencional, eu posso sofrer, eu posso ter percas, eu posso passar por tribulação, mas essa cidade vai ver que Deus é bom em todo o tempo. Agora eu quero, para terminar, fazer 5 perguntas para você, para ver se nesses dias você tem sido intencional e está pronto para fazer discípulos. A primeira pergunta que eu quero fazer é: seu
eu estou mais perto de Jesus do que no começo do ano? Pense aí. Nós estamos no dia 10 de setembro. Você está mais perto de Jesus, andando mais em comunhão com Jesus do que no começo do ano? É a primeira pergunta, para você saber se você está fazendo diferença na vida de alguém. Em João, no capítulo 3, no versículo 30, a palavra diz que João falou: importa que eu diminua e que ele cresça. Como é que está a sua relação com Deus? É você que está aparecendo mais ou é Ele? Você está fazendo mais a sua vontade ou Ele está fazendo a vontade dEle em você? Quem está aqui, irmãos? Tem outra pergunta aqui, para você saber se você está pronto para fazer discípulos. Está a minha corrida ministerial, a minha vida, mais sobre mim mesmo ou sobre os outros? Talvez você seja um líder ou não, alguém que serve o Senhor na igreja. Nesse tempo, nessa estação, a sua vida está mais baseada em você mesmo, nas coisas que você quer para você mesmo, nas suas conquistas pessoais, ou em fazer para os outros? Responda para você, não seja mentiroso. Porque Deus está querendo levantar uma geração que faça como Salomão. Construiu a casa de Deus em 7, mas a sua em 13. Ou aqueles que Jesus falou em Mateus no capítulo 6. Se você buscar o reino e a sua justiça, as coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Depois as coisas serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos invertendo as ordens. E por isso eu vejo aqui, nos dias de hoje, uma igreja consumista. Não, irmãos, nós não somos consumistas. Nós somos empreendedores, porque as coisas vão atrás de nós, para que a gente sustente e financie o reino de Deus nessa cidade. Quem está aqui, amados? Você sabe que muitas vezes os crentes, eles são diminuídos porque acham que nós temos músicas cafonas, que os nossos programas de rádio são ruins, que a nossa programação na televisão é ruim. Sabe por quê? Porque tem pessoas pensando pequeno. Porque nós temos potencial e criatividade em nós para ser melhor que a Globo. Você sabe por que você assiste Globo, irmãos? Porque tem potencial. Ruim ou bom, fazendo coisa ruim, promovendo o diabo, você vê excelência e qualidade. Aí o que a gente faz? A gente fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Mas quem se levanta para fazer melhor? Não, quem sou eu? Quem era Pedro? Que quando o Espírito Santo veio, salvação em massa aconteceu sem microfone na boca. Nem tinha um púlpito, nem tinha treinamento ministerial, nem tinha teologia suficiente para se apresentar diante de uma multidão. Sabe o que ele tinha? Vasilha cheia, Deus achou, vasilha vazia, Deus achou a vasilha vazia e encheu a botija de azeite, derramou sobre ele, e a glória desceu e o milagre aconteceu. Deixa eu dizer algo para você, perguntar para você outra coisa. Que desculpas eu preciso parar de dar para ser generoso? Porque tem gente que não é generoso porque sempre tem uma desculpa. Esse mês eu não posso. Eu não estou falando só de trazer oferta e dízimo na igreja, mas em abençoar o seu vizinho, em olhar para uma família que está precisando de socorro e de ajuda e você tirar do seu bolso para dar para alguém. Sabe quem dá, irmãos? Quem sabe que tem. Quem não dá não tem expectativa de ter nada. E aí falam de um evangelho da prosperidade, como se o evangelho da prosperidade fosse promover muito dinheiro na igreja, irmãos. Mas o verdadeiro evangelho da prosperidade é ensinar você a dar, para ser generoso, para mudar a situação de uma cidade, de uma nação, de um país, do mundo. Quem está aqui, amados? Escute isso. Qual é a desculpa que você tem que parar de dar para ser generoso? Ah, não posso porque esse ano eu não vou poder, porque essa semana eu não posso, porque é muito puxado para fazer isso, porque sempre tem uma desculpa. Você não está sendo intencional. Imagina se o apóstolo Paulo falasse: eu não vou por aquele caminho. Não, Deus está guiando ele para outro caminho. Não, Senhor, eu não vou, eu não faço, eu não posso, eu não quero. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Só que não. Sabe por quê? Porque Jonas teve que ir. Quem está aqui, irmãos? Não queira provar de ficar no ventre de um grande peixe. Você não precisa disso. Ah, mas eu faço o que eu quero. Quem aceitou Jesus aqui? Você não é dono nem do seu nariz mais.
Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele manda, Ele governa, Ele direciona, Ele faz o que quer através de você. Ah, mas eu não vou fazer. Você vai fazer. Ah, mas eu não vou falar com aquela pessoa, a pessoa nem me conhece. Você vai falar. Ah, mas eu vou falar o que? Abre a boca, Deus enche a sua boca. Você conhece Moisés, que disse: eu tenho duras palavras. Quando ele abriu a boca, você sabe o que aconteceu? O profeta Jeremias disse: eu sou como uma criança, eu não sei o que falar. Abre a boca, Jeremias, eu coloco as palavras na sua boca. Olha Isaías, quando recebeu o chamado, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele disse: ai de mim, é zelo, é maravilhoso. Sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Deus disse? Esse é o seu problema, para você não ser generoso? Espera aí um pouquinho, anjo, desce lá com uma tenaz, coloca esse fogo na boca desse homem, que ele vai ver se eu não mudo a vida dele agora. Com Deus não tem para amanhã não, irmãos. A Bíblia fala que o tempo de Deus é hoje. Se você hoje disser: Senhor, eu estou vazio, mas eu estou disponível, Deus muda a sua história agora. Quem está aqui, amados? Tem mais duas perguntas que eu quero fazer para você. Para quem eu estou criando espaço na minha vida? Quem são as pessoas que eu estou incluindo no plano de Deus? Porque tem gente que só inclui a família. É o maridinho, a mulherzinha, é tudo bonitinho. Isso aqui é uma vida espiritual. Não, isso é uma vida medíocre. Só quero meu maridinho, meu bebezinho, minha familhinha, meu carrinho. Isso é uma vida medíocre. Você nunca vai provar do mais de Deus se você continuar nesse nível. Quem está aqui, amados? Você está sendo abençoado pela palavra hoje à noite? Deus quer ativar a nossa vida para que a gente saia e que salvação aconteça através da nossa vida. Quando eu perceber que Deus está me usando com todas as minhas falhas e meus defeitos, eu vou me ajustar nessa vida, porque Deus vai ter mais para derramar através de mim. O que falta? De experiência. E tem tanta gente, irmãos: ai, não faça isso na igreja que é um problema, não faça aquilo na igreja que é um problema. Deixa eu dizer algo para você: é melhor ter uma igreja carnal. Aliás, é melhor ter uma igreja com problemas espirituais nesse tipo, de gente que cai no espírito, isso é carne, do que uma geladeira de gente que não faz nada, porque esse tipo de coisa você resolve, você ensina, as pessoas amadurecem e crescem, mas numa condição de que não espera nada de Deus, e que Deus não pode fazer nada, ninguém muda essa situação. Você está caindo, irmão, na carne, glória a Deus, pelo menos está caindo dentro da igreja na carne, vai cair no mundo, no carnaval, no forró. E tem assim de gente, na carne ou no espírito, essa oração em línguas. E daí, irmãos? Isso é coisa de Deus com aquele cidadão. Vamos injetar, usar a palavra do pastor Denilson aqui, ativar, não é, pastor? Vamos ativar as pessoas, extrair o melhor delas, vamos incluir elas na nossa vida, vamos chacoalhar a vida dessas pessoas, mostrando que Deus tem mais, que Deus está derramando, que Deus está fazendo, que coisas novas estão prontas para acontecer. Só de eu levantar a minha mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a sua vontade através de mim. A última pergunta: quando você vai fazer isso? Amanhã? Semana que vem? Quando a sua situação financeira mudar? Quando a estação mudar? Não, irmãos, é agora. Diga para quem está do seu lado: é agora. Diga mais uma vez: é agora. Fique de pé hoje à noite. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Deus está chamando pessoas aqui hoje à noite para um compromisso de salvar vidas nessa terra. Escute, o que Deus está fazendo hoje é tirando os olhos das pessoas da promoção ministerial e colocando nas vidas que estão aí fora. Nós não somos uma geração nessa cidade que estamos correndo atrás de púlpitos e promoções ministeriais. Nós estamos correndo atrás de vidas. Nós estamos correndo atrás de vidas. Diga assim comigo, com a sua mão levantada: eu estou pronto para dar o meu melhor e para correr atrás de vidas. Diga mais uma vez: eu estou pronto para dar o meu melhor e para correr atrás de vidas. Feche os seus olhos, vamos cantar essa canção juntos. Pode ser essa mesmo.